Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira e estamos retornando aqui para a nossa sequência de 5 vídeos falando de operações matemáticas envolvendo vetores. Como eu havia comentado para vocês no primeiro vídeo, a sequência ela é de ordem gradual de dificuldade. E temos aqui dois vetores cujas componentes não são somente constantes, elas agora são funções que variam de acordo com as coordenadas nas quais elas estão orientadas. Então temos os nossos dois vetores, cujas componentes x são funções que variam em x, os componentes em y são funções que variam em y, e as componentes em z são funções que variam em z. Iremos repetir o nosso procedimento feito no primeiro vídeo. R1, que é a soma, R2, uma subtração, R5 a R7, derivadas parciais, e R8, a soma dessas derivadas parciais. Então, iniciando pelo nosso R1, temos que ele vai ser a soma algébrica dos dois vetores. O vetor A, 2x ao cubo, na direção x, mais 3y, a quarta potência, na direção y, menos 5z ao quadrado, na direção z. Isso daqui se soma com menos 5x à quinta potência, na direção x, menos 12y, na direção y, mais 9z à quarta potência, na direção z. Para fazer a soma, a gente já sabe, soma cada uma das componentes. Então, para a componente x a gente vai ter 2x ao cubo, menos 5x à quinta, na direção x, mais 3y à quarta, menos 12y, na direção y, mais menos 5z ao quadrado, mais 9z à quarta, na direção z. Então temos aqui o nosso vetor R1, simples e prático. O nosso vetor R2, a única diferença é que é uma subtração e que teremos que multiplicar o nosso vetor A por uma constante de valor 3. Eu já vou fazer essa multiplicação direta e já vou escrevendo. Então 3 vezes 2 vai dar 6x ao cubo, na direção x, mais 9y à quarta, na direção y, menos 15z ao quadrado, na direção z. Isso vai estar subtraído de menos 5x à quinta potência, na direção x, menos 12y na direção y, mais 9z à quarta, na direção z. Realizando essa operação, o que nós vamos ter? 6x ao cubo, menos com menos, mais 5x à quinta, na direção x, mais 9y à quarta, menos com menos, mais 12y na direção y, mais menos 15z ao quadrado, menos com mais, menos 9z à quarta, na direção z. E temos então nosso vetor R2. Vamos partir agora às operações referentes aos vetores R5, R6 e R7. Para cada um dos vetores A e B, nós temos que fazer as operações R5, R6, R7 e R8. Então, irei iniciar aqui com o vetor A. Então, para o nosso vetor A, vamos ter nosso R5, que
que vai ser a derivada parcial em relação a x do nosso vetor A. Então temos aqui o nosso vetor A, e cada uma das componentes em x, y e z é definida por uma função em termos de uma variável. Iremos derivar cada uma dessas componentes com relação a x. Então, se nós pegamos a primeira componente, que é 2x ao cubo, nós iremos derivar ela em relação a x. Eu vou escrever aqui rapidamente, depois eu vou fazer as contas de maneira mais direta. Então, a derivada em relação a x de 2x ao cubo nada mais é do que 2 vezes 3x ao quadrado, que vai dar 6x ao quadrado. Certo? Então, a derivada da primeira componente, que é a componente x, em relação a x, vai dar 6x ao quadrado na direção x. A segunda componente é uma função que depende somente de y. Então, a derivada dessa função que depende só de y em relação a x, ela vai ser zero. Porque, nesse caso, y passa a ser uma constante em relação a x. Então, a gente vai ter zero na direção y, e a mesma coisa para a componente z. Zero na direção z. Quando a gente parte para o nosso R6, a gente vai ter a derivada parcial em relação a y do nosso vetor A. Então, agora, x, que era uma variável a ser derivada, ela passa a ser uma constante, porque nós estamos derivando em relação a y. Então, a derivada da componente x em relação a y, nesse caso, vai ser zero. A derivada da componente y em relação a y vai ser 3 vezes 4, que dá 12, y ao cubo. Isso na direção y. Mais 0 na direção z. E o nosso R7 vai ser a derivada em relação a z. A nossa derivada parcial em relação a z do vetor A. O mesmo raciocínio se aplica nas derivadas anteriores. A gente vai ter 0x mais 0y menos a derivada 5z ao quadrado em relação a z, que vai ficar 10z na direção z. Então, o nosso R8, que nada mais é do que a soma desses três vetores R5, R6 e R7, vai corresponder ao quê? Já fazendo a soma diretamente aqui, 6x ao quadrado mais 0 mais 0, 6x ao quadrado na direção x. Em y, a gente tem 12y ao cubo na direção y. E em z, menos 10z na direção z. De forma que chegamos ao nosso R8 para o vetor A. Para o nosso vetor B, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o mesmo raciocínio aplicado no vetor A. Só que agora os valores são diferentes. Então, fazendo isso de uma maneira mais rápida e direta, o nosso R5 para o vetor B vai ser 5 vezes 5, 25. Tem um menos na frente. Então, menos 25, x à quarta, na direção x. O nosso R6 vai ser menos 12, na direção y. E o nosso R7 vai ser 9 vezes 4, 36. 36z ao cubo na direção z. E o nosso R8, que sai da soma de todos esses vetores aqui, vai ser composto da seguinte forma. Menos 25, x à quarta, na direção x, menos 12 na direção y, mais 36z
z ao cubo na direção z. E com isso nós terminamos o nosso segundo vídeo, pessoal. Como eu mencionei, temos mais 3 vídeos nessa sequência didática e, à medida que a gente vai avançando, o grau de complexidade dos vetores ele vai aumentando. Até o próximo vídeo e muito obrigado.